Eu nunca pensei que minha vida pudesse virar um pesadelo em questão de segundos, mas aconteceu. Meu nome é Rafael Souza, tenho 32 anos e moro em Belo Horizonte. E por muito tempo eu vivi como se estivesse sempre no limite de alguma escolha errada, sem perceber que estava cavando minha própria queda. Desde cedo eu sempre gostei de sentir aquela adrenalina, aquela sensação de que tudo podia mudar com apenas um clique ou uma aposta. Não era sobre dinheiro, pelo menos no começo. Era sobre sentir o coração disparar, aquela mistura de medo e expectativa que fazia meu corpo inteiro vibrar. Eu trabalhava como vendedor, tinha uma rotina razoavelmente tranquila, amigos com quem sair, família que me apoiava, mas tudo isso começou a perder sentido quando conheci o slot do leão. No começo era só uma diversão, um jogo que eu achava inofensivo, uma forma de passar o tempo. Eu me sentava na frente da máquina, colocava algumas moedas e ficava observando os números girarem, sem perceber que cada giro estava me puxando mais fundo. Eu sentia uma alegria estranha quando ganhava, mesmo que fosse pouco, e uma frustração enorme quando perdia. Mas de alguma forma, cada perda me deixava com vontade de tentar de novo, de recuperar o que tinha ido embora. Eu achava que tinha controle, que sabia até onde podia ir, mas a verdade é que eu nunca soube. Minha vida começou a mudar devagar, mas de forma constante. As horas que eu deveria dedicar ao trabalho, aos meus amigos, até mesmo à minha própria saúde, começaram a desaparecer. Eu inventava desculpas, dizia que precisava descansar, que estava ocupado, mas a verdade é que eu estava lá, no slot do leão, cada vez mais obcecado. No começo, ninguém percebia, e eu também não via o perigo. Mas a rotina de chegar em casa e correr para jogar virou um vício silencioso. Eu perdia dinheiro que não tinha, me endividava, e ainda assim, continuava apostando, porque a sensação de ganhar, mesmo que mínima, me fazia esquecer tudo mais. E o pior de tudo, era a vergonha que eu sentia de admitir para qualquer pessoa. Ninguém sabia, eu sorria para todos, fingia que estava tudo bem, mas por dentro eu estava preso em um ciclo que não tinha saída. Minha saúde começou a sentir os efeitos, meu sono desapareceu, minha mente vivia em alerta, sempre imaginando o próximo giro, a próxima aposta. Eu comecei a perceber que aquele prazer momentâneo estava me consumindo, mas sempre tinha um só mais uma vez na minha cabeça, e eu me deixava enganar. Era como se cada clique no slot do leão fosse um pequeno passo em direção a um abismo, que eu ainda não conseguia enxergar completamente. Foi assim que tudo começou, lentamente, sem que eu percebesse, até que uma noite, que eu jamais vou esquecer, eu fui além de qualquer limite que já tinha imposto a mim mesmo, mas isso eu conto depois. O primeiro contato com o slot do leão foi como se eu tivesse descoberto um mundo secreto, onde tudo parecia possível. Eu me lembro como se fosse ontem. Estava meio entediado, sem muita coisa para fazer depois do trabalho, e um amigo me chamou para conhecer o jogo. Eu nunca tinha jogado nada parecido antes, e a primeira sensação foi de pura adrenalina. Era estranho. Eu ficava hipnotizado vendo aquelas luzes piscarem, os números girarem e os sons de moedas caindo. Parecia que cada giro tinha vida própria, que cada combinação certa podia me transformar em outra pessoa, alguém mais feliz, mais sortudo, mais vivo. No começo, confesso, eu ganhei algumas pequenas quantias, e aquilo me deu uma sensação incrível de poder. Era só um dinheirinho, nada que mudasse a minha vida, mas a cabeça começou a me pregar peças. Se você ganhou isso, imagina se apostar mais, você pode ganhar muito mais. E é aí que a armadilha começou. Cada vitória, mesmo que pequena, me deixava mais viciado na sensação de que eu podia controlar a sorte, que eu podia enganar o jogo. Mas na verdade era o contrário. Eu já estava sendo enganado pelo próprio vício. Logo, aquelas visitas ao slot do leão começaram a ficar mais frequentes. Não era mais só nos dias de tédio, mas quase todos os dias. Eu inventava desculpas para sair mais cedo do trabalho, para fugir de compromissos, só para passar algumas horas ali. A sensação era estranha, ao mesmo tempo prazerosa e perigosa. Eu ficava preso olhando para aquelas máquinas,
sem perceber que cada giro me deixava mais dependente. Quando perdia, sentia uma raiva que ninguém poderia imaginar, mas também uma necessidade absurda de tentar recuperar o dinheiro. Era como se eu estivesse correndo atrás de algo impossível, mas não conseguia parar. O que mais me enganava era a ideia de que eu tinha controle. Eu pensava, só mais uma vez e paro, ou só vou apostar até recuperar o que perdi, mas nunca era só uma vez, e nunca conseguia parar quando queria. Aos poucos, comecei a perceber que minha vida fora das máquinas estava desmoronando. Minhas amizades começaram a ficar em segundo plano, minha família nem sempre entendia, e eu me isolava para poder jogar sem ninguém me atrapalhar. O que antes era só diversão virou uma obsessão silenciosa. Eu já não era o Rafael que saía com amigos, ou curtia a vida. Eu era o Rafael que precisava sentir aquele frio na barriga, a cada giro do slot do leão. E o mais assustador de tudo, é que naquele momento, eu ainda achava que estava no controle, que podia parar quando quisesse, que podia ganhar de novo. Sabia eu que aquilo era só o começo de uma descida, que se não fosse interrompida, me levaria a perder tudo o que eu tinha de mais importante. Mas naquela época, eu não conseguia enxergar o abismo à minha frente. Eu só queria jogar mais uma vez, mais uma chance de sentir aquela sensação de poder Depois que eu me perdi no slot do leão, a coisa começou a crescer, sem que eu percebesse direito. No começo era só algumas horas aqui e ali, mas logo eu comecei a passar dias pensando no próximo giro, no próximo prêmio, mesmo quando não estava jogando. Eu achava que era só uma fase, que conseguiria controlar, mas a verdade é que o vício vai te pegando devagar, te levando sem que você perceba. E eu fui me tornando alguém que eu mal reconhecia. Minha rotina mudou completamente. Antes eu tinha horários certinhos, me encontrava com amigos, ia ao trabalho, fazia exercícios. Aos poucos tudo isso ficou em segundo plano. Eu chegava em casa, e em vez de descansar ou cuidar de mim, ligava o computador ou ia direto para a máquina. As horas passavam voando, e eu nem percebia. Quando olhava para o relógio, podia ter se passado quase um dia inteiro, e eu continuava lá, preso na mesma busca, na mesma esperança de ganhar o grande prêmio. Era uma sensação que misturava medo e excitação, e cada perda só me deixava mais obcecado. As contas começaram a apertar, o dinheiro sumia rápido, mas eu ainda acreditava que podia recuperar tudo com apenas mais uma aposta. Cada vez que eu perdia, eu inventava 1000 desculpas para continuar. Da próxima eu ganho, é só mais um giro e paro, agora vai, é minha chance. E não era só sobre dinheiro, era sobre aquela sensação de estar vivo, de sentir algo forte no peito. Eu sabia que estava me prejudicando, mas não conseguia largar. Era como se o slot do leão tivesse se tornado parte de mim, algo que eu não podia mais abandonar. Minha família começou a perceber. Meus pais e irmãos tentavam me alertar, me chamavam para sair, perguntavam se eu estava bem, mas eu sempre tinha uma resposta pronta, uma desculpa qualquer. Eu sorria, fingia normalidade, mas por dentro era um turbilhão de culpa, ansiedade e necessidade. E no trabalho, a produtividade caiu. Eu chegava atrasado, distraído, e cada vez mais preocupado com quando poderia jogar de novo. Amigos começaram a se afastar, alguns por não entenderem, outros porque eu simplesmente desaparecia para estar naquele mundo. O mais assustador é que mesmo sabendo de todos os sinais, eu ainda me enganava achando que tinha controle. Achava que estava apenas experimentando, que poderia parar a qualquer momento, que o vício não era tão sério assim. Mas cada dia que passava, cada hora que eu gastava no slot do leão, eu estava afundando mais fundo. O prazer momentâneo valia muito mais para mim do que qualquer consequência, e eu não percebia que estava me afastando de tudo que realmente importava. E assim, sem perceber, a minha vida inteira começou a girar em torno de uma máquina, e eu mal conseguia imaginar o ponto sem volta que estava chegando. Eu já não era mais só um jogador, eu estava preso, refém de uma necessidade que parecia impossível de controlar, e mal sabia que a pior noite da minha vida ainda estava por vir. A noite que mudou tudo começou de forma quase normal.
Mas ninguém sabia que aquilo se tornaria o pior erro da minha vida. Era uma sexta-feira, eu tinha acabado de receber um pagamento pequeno, e a ideia de perder aquela chance de ganhar algo maior me parecia irresistível. Entrei no slot do leão com a sensação de que era só mais uma noite, só alguns giros, mas mal sabia eu que estava prestes a passar 48 horas seguidas jogando, sem dormir, sem comer direito, sem perceber que meu corpo e minha mente estavam implorando por pausa. No começo parecia emocionante, como sempre. Cada vitória me deixava eufórico, cada perda aumentava a minha obsessão, e eu não conseguia parar. Eu me levantava para beber água, esticar as pernas, mas voltava imediatamente para a máquina. O tempo deixou de existir. Eu olhava para o relógio e mal entendia se era manhã ou noite. A adrenalina, o medo de perder, a esperança de ganhar, tudo se misturava e me mantinha ali, preso, hipnotizado, como se eu não tivesse outra escolha. À medida que as horas passavam, meu corpo começou a sentir o peso da loucura. A visão ficava turva, minhas mãos tremiam, minha cabeça latejava, mas eu continuava. A cada giro, a cada clique, eu repetia mentalmente que ia parar na próxima rodada, que precisava só recuperar o que tinha perdido, mas isso nunca acontecia. Eu estava em um ciclo interminável, sem controle algum. Minhas roupas estavam amassadas, minha barba por fazer, meus olhos vermelhos de tanto esforço e falta de sono, e ainda assim eu me sentia obrigado a continuar. No auge da noite, comecei a perceber que algo estava errado de verdade. Eu sentia uma mistura de desespero e medo que nunca tinha experimentado antes. Mas era tarde demais para parar sozinho. Minha mente estava confusa, meu corpo exausto, e a única coisa que eu conseguia pensar era na próxima jogada. Não havia mais racionalidade, não havia vontade própria. Era só o slot do leão e eu, em um duelo silencioso e destrutivo. Foi então que percebi que precisava de ajuda, mas não sabia como pedir. Eu estava tão imerso naquele vício que a ideia de sair parecia impossível. Meu coração batia rápido, minha respiração estava descompassada, e eu sentia que algo ruim estava prestes a acontecer. E aconteceu, eu desmaiei sobre a máquina. Quando acordei, estava cercado por médicos e enfermeiros, e soube que seria hospitalizado. Aquele era o ponto de ruptura. Eu tinha ido longe demais. Naquele momento, senti uma mistura de vergonha, medo e alívio. Vergonha pelo que tinha feito, medo das consequências, mas também alívio por finalmente estar fora daquela loucura que eu não conseguia controlar sozinho. Foi a primeira vez que percebi, de verdade, que o vício não era apenas um problema de controle, mas algo que podia destruir minha vida por completo se eu não enfrentasse. Quando acordei no hospital, a primeira coisa que senti foi uma confusão enorme misturada com medo. Meu corpo estava destruído, minhas mãos ainda tremiam, meus olhos ardendo, e minha cabeça latejava como se tivesse levado um soco atrás do outro. Eu mal conseguia lembrar de como tinha chegado ali. Só sabia que tinha passado 48 horas jogando sem parar, e que de alguma forma tinha me colocado em perigo de vida. Cada dor que sentia parecia me punir por todo o tempo que eu tinha desperdiçado naquela obsessão. Os médicos me explicaram que eu estava em estado de exaustão extrema, desidratação e com sinais claros de estresse severo. Eles falaram que se tivesse continuado por mais algumas horas, poderia ter sido algo bem pior. Naquele momento, eu senti uma mistura de alívio e vergonha. Alívio por estar vivo, mas vergonha de mim mesmo, da forma como tinha deixado minha vida escapar pelas mãos por causa de um vício que eu achava inofensivo. Eu estava sozinho, mas cercado de pessoas que de alguma forma me davam suporte, mesmo que profissional. O hospital se tornou meu primeiro grande choque de realidade. Entre injeções, hidratação e conversas com enfermeiros preocupados, comecei a enxergar a dimensão do que eu tinha feito. Não era só sobre perder dinheiro, era sobre minha saúde, minha sanidade e minha própria sobrevivência. Eu vi como o vício me tinha transformado, me isolado, me enganado, e percebi que se não tivesse sido interrompido, poderia não estar mais aqui para contar essa história.
A família veio me visitar e eu mal conseguia encarar os olhos deles. A decepção era visível, mas junto dela vinha o cuidado, o medo de me perder para sempre. Eu senti vergonha de falar sobre o que havia acontecido, mas também senti que precisava admitir. Cada palavra que saia da minha boca era pesada, cheia de arrependimento. Era a primeira vez que percebi o tamanho do abismo que eu tinha enfrentado sozinho e que precisava de ajuda de verdade. Ficar internado me deu tempo para pensar, refletir e, principalmente, reconhecer que não podia mais ignorar meu problema. Ali naquele quarto de hospital, comecei a entender que o vício não era apenas uma questão de fraco controle ou preguiça. Era algo que precisava ser enfrentado com coragem, com suporte e, acima de tudo, com vontade de mudar. Eu sabia que o caminho seria longo, doloroso e cheio de desafios, mas aquele susto, aquele colapso físico e emocional, foi o primeiro passo para acordar para a vida que eu ainda podia reconstruir. Saí do hospital com um misto de medo e esperança, consciente de que se quisesse me recuperar, teria que encarar meu vício de frente. Era o momento de começar a entender que cada giro perdido no sloto do leão não valia a minha vida, minha saúde ou meus relacionamentos. E foi ali, naquele ponto mais baixo, que eu percebi que precisava mudar de verdade. Depois de tudo o que aconteceu, eu comecei a olhar para a minha vida com outros olhos. A primeira coisa que percebi foi que por muito tempo eu tinha vivido no automático, sempre buscando aquela sensação imediata de prazer, sem me importar com as consequências. O slot do leão me deu momentos de adrenalina e alegria, mas também me tirou muito mais do que me deu. Perdi horas, dinheiro, oportunidades e principalmente confiança em mim mesmo. E o pior, quase perdi a vida. Foi só depois de passar por tudo isso que entendi que o vício não é só uma questão de querer ou não querer parar, mas algo que vai consumindo você lentamente, até que chega a um ponto em que a própria vida está em risco. Eu também percebi que o que parecia um controle que eu tinha sobre o jogo era uma ilusão completa. Cada vez que eu pensava que podia ganhar de volta o que tinha perdido, estava apenas reforçando o meu ciclo de dependência. Aquela sensação de poder, de emoção, era passageira, e o vazio que vinha depois era muito maior. Eu comecei a enxergar que o vício não afeta apenas a pessoa que joga, mas todos ao redor, minha família, meus amigos, meu trabalho. O medo, a frustração e a decepção que eu causava eram enormes, e por muito tempo eu tentei ignorar isso, mas depois do hospital não dava mais para fingir que estava tudo bem. Outra coisa que ficou clara para mim foi a necessidade de ajuda profissional. Por muito tempo, tentei acreditar que poderia sair sozinho dessa, que minha força de vontade seria suficiente, mas percebi que não existe mágica. O vício exige apoio, compreensão e disciplina. Aceitar que precisava de terapia, de grupos de apoio e principalmente de pessoas que me cobrassem responsabilidade, foi um passo doloroso, mas necessário. Reconhecer minha vulnerabilidade me deu força, algo que eu não imaginava que pudesse ter. Refletindo sobre tudo, também comecei a valorizar pequenas coisas que antes passavam despercebidas: um abraço de um amigo, uma conversa em família, momentos de lazer simples. Eu percebi que esses momentos têm um valor real, que não se compara à emoção passageira de uma aposta. E percebi que recuperar minha vida seria uma construção diária, um esforço constante de escolher consciência sobre prazer momentâneo, controle sobre impulso, e cuidado comigo mesmo sobre a tentação de me perder de novo. No fim, essa experiência me ensinou que o vício é silencioso, mas devastador, e que é possível se perder em algo aparentemente inofensivo até quase não restar mais nada. Mas também me mostrou que quando reconhecemos nossa fragilidade e buscamos ajuda, há esperança de reconstruir, passo a passo, uma vida que vale a pena ser vivida. A reflexão sobre essa experiência não é apenas sobre o que perdi, mas sobre o que ainda posso conquistar se eu realmente aprender a me colocar em primeiro lugar, sem deixar que a necessidade de emoção momentânea me controle novamente. A recuperação não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo lento, cheio de altos e baixos, mas cada passo que eu dava me fazia sentir que estava retomando o controle da minha vida.
A primeira coisa que fiz foi buscar ajuda profissional. Comecei a fazer terapia regularmente, conversar com psicólogos que entendiam o vício, participar de grupos de apoio e ouvir histórias de pessoas que, assim como eu, tinham passado por situações semelhantes. Percebi que não estava sozinho, e isso me deu uma força enorme. Saber que havia pessoas que entendiam meu sofrimento e que me apoiavam sem julgamento foi fundamental para não desistir nos momentos de tentação. Também precisei reconstruir minha rotina. Antes, minha vida girava em torno do slot do leão. Mas agora precisava de horários, de atividades que me mantivessem ocupado e, principalmente, de hábitos saudáveis. Comecei a praticar exercícios, a me alimentar melhor, a dormir direito e a valorizar momentos simples com minha família e amigos. Cada pequena vitória, como resistir à vontade de jogar ou passar um dia sem pensar no slot, se tornou motivo de comemoração. Aos poucos fui aprendendo a sentir prazer em coisas reais, que não me consumiam ou me colocavam em risco. O apoio da minha família foi essencial. No começo, eles tinham medo de confiar em mim novamente, e eu entendo totalmente. Mas com paciência e esforço, consegui mostrar que estava comprometido com minha recuperação. Conversar abertamente sobre minhas recaídas, meus medos e minhas conquistas me ajudou a fortalecer meus laços familiares, que tinham sido fragilizados pelo vício. Eu aprendi que pedir ajuda não é fraqueza, mas coragem. Também comecei a trabalhar minha mente. Aprendi técnicas de controle de impulso, meditação e formas de lidar com ansiedade e frustração sem recorrer ao jogo. Entender meus gatilhos, reconhecer sinais de alerta e criar estratégias para não ceder ao impulso foi essencial para não voltar ao ciclo destrutivo. Cada dia sem jogar se tornou uma prova de que eu podia confiar em mim mesmo novamente. Hoje, não sou mais refém do slot do leão. Ainda lembro da sensação de adrenalina e do desespero que sentia, mas uso essas lembranças como alerta, não como tentação. Minha vida ainda tem desafios, claro, mas agora eu enfrento cada um com consciência, disciplina e apoio. Estou reconstruindo minha vida financeira, emocional e social, e cada passo me dá a certeza de que é possível superar o vício, mesmo quando parece impossível. A recuperação me ensinou que o mais importante não é só deixar de jogar, mas reencontrar a si mesmo, aprender a valorizar cada momento real e, principalmente, acreditar que é possível recomeçar. E foi nesse processo que finalmente comecei a sentir novamente que minha vida realmente vale a pena. Se eu pudesse falar com alguém que está preso no mesmo ciclo que eu estive, eu diria uma coisa: você não está sozinho, e ainda há esperança. Eu sei como é fácil achar que o vício é só uma fase, que você pode controlar sozinho, que ninguém vai perceber ou se importar. Mas a verdade é que ele corrói devagar, sem avisar, e antes que você perceba, pode ter destruído tudo que você ama e ainda colocado sua vida em risco. Eu quase perdi tudo: minha saúde, minha família, meu trabalho e a chance de continuar vivendo plenamente. O primeiro passo é reconhecer que existe um problema. Admitir isso não é fraqueza, é coragem. É admitir que você quer viver melhor, que quer recuperar o controle da sua vida e que está disposto a enfrentar a dor, a frustração e o medo que vem junto com a recuperação. Eu demorei para entender isso, e quanto mais tempo eu adiei, mais fundo fui levado pelo vício. Hoje vejo que pedir ajuda não só salva você, mas também quem ama você. Procure apoio, terapia, grupos de recuperação, profissionais que entendem o vício. Tudo isso faz uma diferença enorme. Não tente enfrentar sozinho o que é maior do que você. E acredite, cada pequeno passo conta. Cada dia sem jogar, cada decisão de não ceder à tentação, cada conversa honesta com alguém que confia em você, é uma vitória. Não se iluda, haverá momentos difíceis, e talvez recaídas, mas isso não significa que você perdeu. Significa apenas que ainda está lutando, e a luta faz parte do processo. Mais importante do que abandonar o jogo é aprender a se colocar em primeiro lugar. Valorize sua saúde, seus relacionamentos, seu tempo. Aprenda a sentir prazer em coisas reais, em momentos simples, em vitórias pequenas do dia a dia. O vício tenta te convencer de que só ele dá emoção,
mas a vida de verdade oferece muito mais, e você precisa apenas abrir os olhos para enxergar. Se você está ouvindo isso, saiba que existe um caminho de volta. Eu vivi a escuridão de 48 horas sem parar, quase perdi tudo, mas consegui recomeçar. Não vou mentir, não foi fácil, e às vezes ainda é difícil. Mas a cada dia que passa, a sensação de estar vivo de verdade, de ter controle sobre minha vida e de reconquistar minha liberdade, é infinitamente maior do que qualquer sensação que o jogo já me deu. Não espere chegar ao limite que eu cheguei. Procure ajuda agora. Recomeçar é possível, e sua vida vale muito mais do que qualquer giro ou aposta.